Muito bom dia, irmãos, muito bom dia, irmãs. Aqui estamos mais uma vez no Centro Espírita na Prado, Amor e Caridade, para continuarmos os nossos estudos sobre alguns temas trazidos pela doutrina dos Espíritos. Façamos a prece inicial, porque nada se pode fazer sem que o Pai esteja conosco. Deus de bondade, misericordiosamente bom e justo, esteja em nossos corações em mais um dia. Ilumina-nos, dá-nos coragem e forças para continuarmos a vida. Que cada um de nós carregue a sua cruz, como nos disse Jesus: quem não carregar a sua cruz, não será digno de me seguir. Pai celeste e bom, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. E hoje nós iremos conversar a respeito da emancipação da alma. Nós já estudamos o corpo espiritual, lembram-se? Estudamos o perispírito, vimos de onde ele é extraído, que é deste fluido cósmico universal, que se adquire propriedades especiais em cada globo. Assim, o corpo espiritual de quem está na Terra, o perispírito, é diferente de um irmão que está nesse instante vivendo em um outro mundo. Este corpo espiritual, ele é tanto mais depurado quanto mais livres dos nossos defeitos estivermos. Esse estado de pureza, ele será proporcional ao adiantamento moral de cada um. É este corpo espiritual que nos circunda, digamos assim, que nos dá forma, que circunda o nosso espírito, a consciência, que nos faz viajar pelos mundos e que nos dá a possibilidade de, ao dormirmos, entrarmos em estado de sono, voltarmos momentaneamente ao plano espiritual. E aí, Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Os espíritos respondem: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Portanto, é quando nós dormimos, durante o sono, aquele corpo espiritual que está ligado, enlaçado ao corpo físico e que lhe dá a vida, sai, vai pelos mundos, vai pelas colônias espirituais, vai se relacionar com outros irmãos, mas sempre ficando ligado ao corpo material pelo fio prateado, pelo cordão prateado. Esse cordão prateado que nos liga ao corpo físico, ele só é desligado quando acontece a morte real. A morte, ela é verdadeiramente o corte, o desenlace desse cordão prateado que nos enlaça ao corpo físico. Não nos esquecemos de que, durante o processo de reencarnação, este corpo espiritual foi colocado, enlaçado ao corpo físico. Que tanta beleza, não é? Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Pergunta Kardec. Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se
os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, em verdade, em todas as noites em que dormimos e retornamos à espiritualidade, de alguma forma ou de outra, nós retornamos ao plano espiritual, morremos, não é? Morremos a cada noite e revivemos a cada manhã. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Quer dizer, como é que se prova isto? E aí Kardec diz, aliás, os espíritos superiores dizem, pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília, no estado em que estamos acordados. Lembra-se do passado e algumas vezes até prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer de outro. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, tive um sonho estranho, um sonho horrível, um sonho inacreditável. E aí os espíritos dizem, enganas-te. É, a miúde, uma recordação dos lugares e das coisas que vistes quando estavas no plano espiritual. Então, meus queridos irmãos, nós, aliás, aqueles negacionistas da alma, os ateus, os incrédulos, sonham todos os dias e aí atribuem a isto apenas uma confusão mental, quando na verdade retornam à pátria espiritual. E aí ele continua, os espíritos, pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida? Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas, que as crianças perguntam o que são os sonhos, não é? E nós não sabemos. Portanto, meus irmãos, quando nós dormimos, quando nós estamos nesse estado sonolento, nós retornamos pelo espírito, pelo corpo espiritual, ao plano espiritual. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Vejam, ele diz que o sonho é a lembrança que o espírito teve durante o sono. Mas o que é que acontece tantas vezes? Nós já sabemos que nós temos um corpo espiritual. É este corpo espiritual que vê na espiritualidade. É este corpo espiritual que enxerga, que sente. Ora, quando nós retornamos da espiritualidade e nos conectamos outra vez ao corpo físico, muitas destas lembranças não conseguem ser fixadas pelo nosso corpo material, pelo corpo físico. Daí, muitas vezes, esta confusão mental e nós não conseguimos nos lembrar de todos os detalhes daquela visão, às vezes um ensinamento, um conselho que nós recebemos no mundo espiritual. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência
indefinida que se alonga até os mais afastados lugares. Ora, meus queridos, antes de estarmos neste mundo físico, nós estávamos aonde? Nós estávamos no mundo espiritual. Nos foi preparada uma reencarnação devidamente planejada pelos nossos mentores espirituais para que pudéssemos nos adiantar moralmente, resgatando nossos débitos e buscando o aprimoramento de nosso espírito. É natural, portanto, que nós retornemos a essa pátria espiritual, mas nós o fazemos pela bondade deste Deus de amor, que nos permite retornar à pátria verdadeira. E quando o espírito sai do corpo, ele não sai sem uma conexão. Ele fica ligado ao corpo material através de um cordão. Não é? É como se fosse um balão segurado por uma corda. É mais ou menos esta comparação. Aquela cordinha do balão, que é o nosso cordão prateado, ele só se rompe pelo desencarne, pela morte. Muito bem. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Pergunta Kardec. Em o que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade, recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Este entendimento só é possível porque nós já estudamos que nós temos um corpo espiritual, que é o perispírito. Então, o espírito, quando está na espiritualidade, ele enxerga, ele capta, ele conversa, uma vida normal. Só que quem recebe isto são os órgãos do seu corpo espiritual. E quando nós retornamos ao corpo material, os nossos órgãos não recebem essas informações com a mesma claridade, com a mesma nitidez. Daí nós inventarmos determinados sonhos que estávamos em tal lugar, não é? Às vezes a semelhança com o que acontece na vida espiritual é bem pequena, não é? Bem às vezes totalmente diferente, mas a nossa criação mental, quando estamos acordados, é outra. E aí Kardec pergunta, o que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? E ele diz, os sonhos não são verdadeiros como o entendem os lidores da boa sorte, os interpretadores de sonhos. Pois fora absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que, para o espírito, têm realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro permitido por Deus ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar, a que a alma se transporta. Nós temos, meus irmãos, é comum a gente acordar, não é? E dizer, poxa, eu sonhei com alguma coisa, sonhei com café, sonhei com cobra.
E aí as pessoas dizem, olha, se tu sonhastes com cobra, pode contar que é traição, não é? Então nós vamos criando certas coisas e que algumas vezes tem, eu diria, pelas repetições, alguma frequência disto pode ser até verdadeiro, mas estes, digamos, interpretadores que se colocam como intérpretes dos sonhos alheios, os espíritos pedem para que se tenha extremo cuidado, porque eles não têm bola de cristal. Muito bem. Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que, afinal, não se confirma. A que se deve atribuir isto? Ocorre. De repente nós sonhamos com alguma catástrofe, ou sonhamos com ganhando na loteria esportiva, não é? Sonhamos com uma série de coisas. E às vezes você acorda e diz, poxa, isto vai acontecer, né? Muitas das vezes ficamos com aquele pressentimento ruim ou um pressentimento muito bom. E aí Kardec pergunta, por que às vezes, não é? A que se deve atribuir esse sentimento? Os espíritos respondem, pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que, durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das suas ideias terrenas, de onde resulta que as preocupações de quando estávamos acordados podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme, não é? A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Bem, isto é um fato, não é? Se nós temos um problema pessoal na vida, a gente dorme com aquele problema. E muitas das vezes sonhamos ou criamos coisas em relação àquele fato, não é? Muito bem. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Ele diz que não. Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade, não é? De repente nós damos aquele cochilo rápido e conseguimos enxergar, não é? A alma se liberta rapidamente e nós conseguimos enxergar. Acontece muito, não é? De termos verdadeiras revelações, visões em um mero cochilo, em um mero instante de tempo. De outras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí? Efeito de visão ou de imaginação? Pergunta Kardec. Estando entorpecido o corpo, respondem os espíritos. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Bem, em verdade, meus irmãos, estes fatos vêm contribuir ainda mais para comprovar a existência deste nosso corpo espiritual. Senão,
o ser bruto jamais sonharia, a não ser que tudo fosse efeito da sua criação mental, não é? Então, estes estados de emancipação da alma, neste caso o sonho, vem demonstrar de que nós temos um corpo espiritual. Esta é a mensagem central de que esta saída, de que estes sonhos não são obras de nossa invenção, digamos assim, de nossa invenção mental. Pois bem, ele questiona um pouco mais. Dá-se também que, durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Não é comum, às vezes, a gente acordar com aquela ideia, poxa, eu tive um sonho, eu tive uma ideia, mas eu só sei um pedacinho, me falta o resto, não é? E aí Kardec perguntou, e os espíritos responderam, provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são, frequentemente, conselhos que outros espíritos dão. Nós somos constantemente aconselhados pelos nossos mentores no plano espiritual. É no plano espiritual que nós recebemos as nossas diretivas, digamos assim, da nossa vida no mundo, diante de um problema, diante de uma aflição, nós, à noite ou de dia, dormimos, a alma se emancipa, o corpo espiritual sai, e aí nós poderemos, com os olhos da alma, com o corpo espiritual, recebermos as instruções de nossos mentores, os conselhos. Pois bem, mas Kardec pergunta, de que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, por esquecê-los, não os podemos aproveitar? A questão ela é um pouco danada que o Kardec coloca. Ora, se eu não me lembro, para que me serve? E aí eles respondem, essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça, quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Vejam que as mensagens divinas aos nossos corações, elas ficam guardadas e realmente acontece. Às vezes você acorda com a mensagem e só se lembra de um pedaço. Mas, passado alguns dias, aí vem o fato. Aí você se lembra do resto. Não faça isto. Não tome este caminho. Não é? E aí a coisa se completa, a mensagem que era ali endereçada se completa. Veja como Deus é bom e nunca nos abandona, não é? Estando despreendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? A pergunta é muito bonita que o Kardec faz. Ele diz, olha, estando o espírito na espiritualidade, será que ele pode saber o dia que ele vai retornar? O dia que ele vai desencarnar? O dia que ele vai morrer? Os espíritos respondem, acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado
de vigília, quer dizer, acordado, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que irão morrer. Olha, isto aqui, meus irmãos, eu diria que é inquestionável. Aqueles que não acreditam que são, digamos, uma caixa fechada de materialismo, eu acabei de relatar um fato dito pelos espíritos, e isto acontece. Já houve casos, existem casos em que o espírito pressente o grande retorno. Eu diria, é uma virtude, é uma bênção que ele recebe, porque nem todos a têm. Não é? Isso lhe dá a oportunidade de se despedir, de arrumar as coisas. Não é? A pessoa diz, olha, fulano, eu estou para morrer. Começa a arrumar, começa a vender, começa a fazer coisas, olha. Aí a pessoa não acredita, olha, fulano de tal, para com isso. Na verdade, depois o fato acontece, e aí o parente diz, poxa, ele disse que estava com um pressentimento de que iria desencarnar, não é? E aonde ele colhe esse pressentimento, meus irmãos? É do acaso? Não. Não existe acaso. Não existe acaso. Em tudo o que fazemos, há uma motivação para aprendizado da alma. E aí, neste caso, foi o espírito, na espiritualidade, que lhe foi informado. Olha, fulano, está próximo do teu desencarne. Então, já sabes, não é? Te acalma, volta tranquilo, não é? E começa a te preparar para o grande retorno. Pois bem, pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? A pergunta também fantástica. Quer dizer, a nossa atividade como espíritos no plano espiritual pode fatigar, pode cansar o corpo físico que está lá deitado na cama ou na rede? E eles respondem, pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual um balão cativo ao poste, assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Mais uma verdade incontestável, não é? Vamos, meus queridos irmãos, o que nós queremos passar a todos nós é esta realidade do plano espiritual. Vocês já perceberam que algumas vezes nós acordamos meio que fatigados, cansados? Poxa, parece que eu estava correndo, sonhei correndo, sonhei fazendo não sei o quê. Aquilo vai se refletir no corpo material. Por quê? Porque o corpo material, quando o espírito sai, ele não está liberto ainda e ele fica ligado por este cordão ao corpo espiritual. Os médiuns, especialmente, às vezes, trabalham muito no plano espiritual, não é? Não pensem que os médiuns trabalham apenas no corpo físico, pelo contrário, algumas vezes trabalham muito, e esse trabalho, ele traz fadiga ao corpo. Mas qualquer pessoa, eu acredito que já deva ter sentido essa fadiga, não é? Muito bem. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Questiona Kardec. Temos então duas vidas? Vivemos nesse instante, a vida carnal, reencarnado, e depois a vida espiritual? Ele diz, no estado de emancipação, prima a vida da alma. Quer dizer, quando nós nos emancipamos, saímos do corpo físico,
vivemos a vida da alma, não é? Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São, antes, duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Eis a grande questão. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Certo? E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que os suspeites, amigos em outro país. Veja, meus queridos, isso é maravilha. Algumas vezes a gente contam histórias. Poxa, eu tive na África, eu me senti não sei aonde, em Paris, conheci. Nós não paramos durante o nosso estado de sono. Essa liberdade provisória, ela é concedida por Deus para que nós continuemos a vida, não é? E aí nós nos reencontramos sim, porque a verdade é que esta vida espiritual, ela é a vida real. Pois bem, que utilidade, então, Kardec pergunta mais uma vez, ora, se nós recebemos essas visitas, nós trocamos ideias, então, qual seria a utilidade se nós não relembramos totalmente? Ele insiste naquela questão. Ele lhe responde, de ordinário, ao despertar diz, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos apareceram. São ideias que adquiristes nestas confabulações. Olha, muito do que nós temos, que nós aprendemos, do que nós trazemos e que executamos, nós já discutimos na pátria espiritual. Não é? Isto é muito comum nestas descobertas dos cientistas. A ciência tem muito desses exemplos. Já perceberam que algumas vezes as descobertas se processam em vários lugares, quase que simultaneamente? Às vezes, um ser tem uma ideia aqui no Brasil e outro lá na Alemanha tem a mesma ideia. É a própria espiritualidade, algumas vezes, quando quer, digamos, fazer uma revelação, ela o faz não apenas em um ponto, mas em diversos pontos. E nós, orgulhosamente, dizemos, eu tive esta ideia, eu sou um gênio, não é? Muito bem. Vamos continuar aqui. Então, meus queridos, esta emancipação da alma através do sono, é uma emancipação maravilhosa. E isto vem demonstrar que nós temos um corpo espiritual. Vamos abandonar a ideia da morte eterna, que tem levado tantos irmãos a um sofrimento atroz. Pessoas que se desgostam da vida, e muitos há que se suicidam por acharem que não existe, que o nada existe. E aí nós estamos observando que estas emancipações da alma, elas vêm comprovar a existência de um corpo espiritual. Muito bem. O que é que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Como eu havia lhes falado, Kardec pergunta isto aos espíritos superiores. Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu
e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Temos muitos casos, meus queridos. Quantos gênios pensantes acham que aquilo adveio da sua criação? É bem verdade que ele tem as condições do avanço científico da alma, mas observem como certas descobertas acontecem simultaneamente em diversos pontos do globo? Muito bem. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Ele diz: o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, acordado, se bem que é mais difícil. Bem, aqui há essa possibilidade de nos comunicarmos mesmo, não é, em transmissão de pensamento com outro. Isto acontece. Fulano de tal, acabei de me lembrar de ti. Não acontece? Poxa, tu me ligou agora. Será que tu captaste o meu pensamento? Eis aí, não é? Se a alma não existisse, isto não seria possível. Se não estivéssemos mergulhados em um fluido cósmico, criação do Pai, isto não seria possível, não é? Nós vamos caminhando para acreditarmos definitivamente na existência do Espírito. É só não fecharmos os olhos para a incredulidade e para a ignorância. Muito bem. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Acontece. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos. É o que acabamos de dizer, não é? Que acontece muito em nossa vida. Muito bem. Vamos avançando, não é? Existe um conceito espiritual do que seja letargia e catalepsia. Vocês já ouviram na ciência os conceitos de letargia, não é? Nós vamos analisá-los sob o ponto de vista do espírito, da doutrina dos espíritos. A letargia, segundo a ciência, é a perda temporária ou completa do movimento por alguma causa fisiológica desconhecida, levando o indivíduo a praticamente comportar-se como se morto estivesse. E isto pode durar alguns dias, não é? E existe o caso da catalepsia. É um distúrbio, segundo a ciência, que impede o doente de se movimentar, apesar de continuarem funcionando os sentidos e as funções vitais. A pessoa fica parecendo uma estátua de cera. Se ela estiver sentada e alguém posicionar o seu braço para cima, ela permanecerá assim enquanto durar o surto. Então, a letargia e a catalepsia. E o espírito, como fica nessa situação? Vejamos. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções. Quando às vezes as pessoas saem desse estado de letargia e de catalepsia, elas estão ali, mas depois relatam os fatos. Relatam como se estivessem vendo tudo. Vejam a situação espiritual. E aí os espíritos respondem: essas pessoas enxergam por quê?
Elas enxergam pelos olhos do espírito, pelo corpo espiritual. Isto vem provar, mais uma vez, de que este corpo espiritual existe. O espírito tem consciência de si, mas não pode se comunicar. Então vejam que os incrédulos vão ficando sem argumentos, porque na medida em que nós estudamos, nós vamos observar que este corpo espiritual, ele é uma realidade. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Olhem, observem bem esta questão. Vejam o que Kardec pergunta. Nesse estágio letárgico, em que o ser fica em estado de morte aparente, ele pergunta: pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois? Vejam o que Kardec pergunta. Aquele nosso laço prateado que nos liga ao corpo espiritual, ele pergunta se nesse estado de letargia, em que o ser fica praticamente em estado de morte, se aquele laço é cortado e depois ele é religado. E aí os espíritos respondem: na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, em aparente inatividade, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro. Integral se torna a separação, e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Olhem, cortado o laço prateado que ligava o corpo material ao perispírito, ao corpo espiritual, os espíritos dizem que essa religação não pode mais ser feita, porque seria uma infração às leis divinas. Vocês se recordam que na encarnação, esse perispírito foi ligado ao corpo material pela lei divina? E Deus nos disse que quando este laço é rompido, há a morte. Pois bem, esta é a lei. Esta é a lei. E o Pai não fica derrogando suas leis ao bel prazer dos homens. E aí nós vamos ter que fugir um pouco, e muito, do sobrenatural. E aí ele continua: desde que um homem aparentemente morto volta à vida, é que não era completa a morte. Pois bem, fiquemos por enquanto com esta questão. Muito bem. Por meio de cuidados dispensados a tempo, pergunta Kardec, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Veja, aqui os laços não estão rompidos. Ele diz que se é possível, digamos, vitalizar-se novamente esse laço que une o corpo ao corpo material, ao corpo espiritual, e revitalizando-se, trazer novamente o corpo, o espírito à vida? Ele diz que sim, sem dúvida.
e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui, muitas vezes, poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Olhem, meus queridos irmãos, os espíritos falam a respeito deste ser chamado magnetismo. Ele diz que, aplicando-se fluidos vitais, este laço pode ser renovado e novamente trazer-se, juntar-se com mais força o espírito ao corpo, que está ali, o laço prestes a se romper. Mas já ouviram falar no magnetismo, não é? Ora, vocês já ouviram falar no magnetismo mineral? Sabem por que a vida é possível em nosso planeta Terra? Em razão, especialmente, do campo magnético que a Terra possui. Sem a existência desse campo magnético, os raios solares nos matariam e a vida não seria possível neste planeta na forma com que nós vivemos nesse instante em nosso mundo, na Terra azul. Este magnetismo, esta força concedida pelo Pai, será que existe também o magnetismo humano, do homem, do espírito? Não se esqueçam de que aquele corpo espiritual, ele é um reservatório de fluidos salutares. Quando estamos encarnados, além daqueles fluidos, nós temos o chamado fluido vital, que está conosco enquanto o espírito está em contato com o corpo físico neste exato momento. Aquele reservatório será tanto mais magnífico fluidicamente, quanto mais depurado for o espírito. Olhem, algumas vezes nós estamos com uma pessoa que está nos últimos momentos e aí alguém pede prece. Sabem qual é o magnetismo mais belo que há? A prece. Quando nós oramos, nós movimentamos fluidos pela vontade, pelo amor, e nós somos atendidos. Estes nossos fluidos são levados, são manipulados pelos espíritos, e muitas das vezes aquele ser que está prestes a desencarnar volta à vida. Então, meus irmãos, não é em vão quando muitos pensam, ora, para que é que eu vou orar se o cidadão vai morrer? Ora, queridos irmãos, aonde está a nossa caridade? Os espíritos estão nos informando que esse laço prateado que está prestes a se desmanchar, levando o ser à morte, ao plano espiritual, ele pode ser novamente fortalecido. Os dois corpos podem novamente voltar. E aí, que maravilha! Mas não esqueçamos que, uma vez rompido esse laço, ele não pode mais ser refeito. Muito bem. Vamos relembrar aqui a ressurreição de Lázaro. Vejam bem, temos aqui 2 pontos importantes. No Evangelho de João, nós temos o caso da ressurreição de Lázaro. Marta e Maria informam a Jesus que Lázaro estava enfermo. Jesus recolhe a informação, mas não vai acudir Lázaro de imediato. Ele permanece onde estava por mais 2 dias. Depois, ele e os discípulos se deslocam à casa de Marta e Maria, aonde Lázaro estava. Antes de
chegar até lá, ele reúne os discípulos ali, particularmente, e diz aos discípulos: Lázaro, o nosso amigo, adormeceu, mas vou despertá-lo. Vejam, meus queridos, Jesus não passou aqui para mentir. Vejam o que ele diz. O que nós queremos chegar à conclusão é que, quando Cristo chegou junto a Lázaro, já havia lágrimas, todo mundo chorando, e ele já estava lá há 4 dias. E elas dizem: mestre, ele já morreu. Ele já morreu e até cheira mal. Jesus reúne alguns apóstolos, vai até o túmulo. Ora, meus queridos irmãos, nós já dissemos que no estado letárgico de morte aparente, o espírito praticamente quase que se ausenta do corpo físico, mas ainda há um resto de vida. Ora, meus irmãos, o mestre é o mestre. Aquele ser derramou fluidos vitais sobre Lázaro e o trouxe novamente do plano espiritual. Muito bem. É ressurreição? Cada um fique com o seu pensamento, mas em verdade, o laço prateado que unia o corpo material, que já tinha partes até em decomposição, e isto a ciência comprova, ele ainda tinha um laço prateado bem tênue ligado ao corpo espiritual. É por isso que Jesus diz: Lázaro, dorme. Isto não tira em nenhuma nesga da sublimação do divino ser das estrelas. Pelo contrário, demonstra o que um ser evoluído, o que um ser divino é capaz de realizar. Alguém já fez o mesmo que o Cristo fez nos últimos tempos? Eu desconheço. Vejam que maravilha, mas vejam que o que Jesus realizou não é sobrenatural. Tanto é que ele mesmo disse: ele dorme. Da mesma coisa aconteceu em um caso de ressurreição, a que os apóstolos chamaram, da filha de Jairo. Jairo pertencia, está no Evangelho de Lucas. A filha de Jairo já estava praticamente ali em lágrimas, todo mundo chorando, e Jairo pede a Jesus que cure a filha dele. Aí alguém vem e diz: mas não adianta você perturbar Jesus, porque a sua filha já morreu. E aí Jesus diz: tenha fé. E ele diz assim, um pouquinho mais adiante: a criancinha não morreu, mas dorme. Vejam, meus irmãos. É o próprio Cristo quem diz: ela dorme. Ela dorme. E aí ele se aproxima da criança e diz: a criança, Talita cum, que significa dizer: mocinha, eu te digo, levanta-te. Naquele instante, o mestre transmitia fluidos vitais àquele ser, e aquele laço prateado que ligava o corpo ao espírito não estava ainda rompido. Eis a grande questão. É o próprio Cristo quem diz. Não estamos querendo, em momento algum, levantar questões, mas isto é o que dizem os espíritos. E observem que o próprio Cristo disse: ela dorme. Ele não disse: ela morreu. Ele diz: ela dorme. Ora, meus irmãos, hoje a ciência vem comprovar esses estados.
não é? Quantos pelo mundo afora têm desencarnado nessa situação? Milhões de pessoas. Alguém conseguiu fazer igual ao mestre? Não conseguiu. Então, esta divindade, esta sublimação, este conhecimento de Jesus, meus queridos, é o que ele quer que nós tenhamos também. Mas ele quer que nós tenhamos de acordo com as leis divinas que aí estão e que nós precisamos aprender. Mas só nós vamos nos apropriar desses conhecimentos quando este corpo espiritual que temos atingir um nível de solidez moral, fora do egoísmo, fora da maldade, fora da ignorância. Enquanto nós estivermos nesta situação de desamor para o próximo, nós vamos demorar muito para atingir um estado desse. E eis a maravilha: as leis divinas não foram infringidas, derrogadas pelo Cristo, mas pelo seu poder fluídico, ele consegue trazer, restituir aquele corpo, digamos, à vida. Mas os laços não estavam desligados totalmente, porque se estivessem, o espírito já estaria na espiritualidade e isto não seria possível, como disseram os espíritos superiores. É por isso que este mesmo Cristo disse: conheceis a verdade e ela vos libertará. Isso não tira um centímetro, um milímetro do Cristo de Deus. Pelo contrário, é Ele mesmo quem diz: eles dormem, não é? E Ele quer que nós saibamos hoje como isto foi feito. Não pensem o contrário. Era isto, meus irmãos. Era isto nossa contribuição no dia de hoje. Façamos a prece final. Deus de bondade, a nossa gratidão por estes ensinamentos. Que a tua paz nos console, que o teu amor esteja em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, e até a próxima, se o Pai assim o permitir.